Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haveria quem morresse por um homem justo. Mesmo assim, poderia ser que por um homem bondoso alguém ousasse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram também. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é tomado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que é tipo daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom da graça, que por um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Também não é assim que vem o dom como ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa, para condenação, mas o dom gratuito veio por causa de muitas ofensas, requerendo a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que opera a vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também a graça viesse a reinar pela justificação para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.